O Porto de Santos confirmou as expectativas e bateu mais um recorde histórico de movimentação de cargas, reforçando sua importância para a economia brasileira e o comércio exterior. Mas esse crescimento também traz desafios operacionais e regulatórios, além disso, os jurídicos. Para explicar os impactos desse novo patamar e o que muda para empresas, amadores e operadores portuários, nós recebemos agora aqui no estúdio do Jornal Litoral o senhor João. Sim, o João, me perdoem que... agora para João Paulo Brown, é isso? Agora sim, prazer, peço desculpas aqui pelo erro do TP que demorou a aparecer, me perdoe. Boa tarde para o senhor, João. João, eu queria saber o seguinte, quais são os principais desafios, né, jurídicos e regulatórios para que uma autoridade portuária como a de Santos, né, ela tem para enfrentar e gerir um porto que bate tantos recordes anualmente? Boa tarde mais uma vez e peço desculpas pelo começo da nossa entrevista. Thiago, um prazer estar aqui de novo com você. Como santista, eu fico extremamente orgulhoso de ver esses resultados, né? Quem acompanhou os números, eles são muito impressionantes, foram 5.700 navios no ano passado, recorde absoluto na movimentação de contêineres, com números assim impressionantes, quase 6 milhões de TEUs, que é o equivalente a um contêiner de 20 pés. Isso naturalmente traz muitos desafios, né? E além de ficar orgulhoso como santista, como advogado eu percebo o impacto desses recordes sucessivos no movimento no escritório. Então a gente vê realmente que esse aumento de contêineres, de navios, de carga sendo movimentada acaba naturalmente repercutindo em mais discussões judiciais, discussões administrativas e regulatórias. Para a autoridade portuária, o grande desafio é conciliar esse aumento de complexidade operacional com segurança jurídica, né? Isso envolve uma regulação eficiente, fiscalização, decisões administrativas bem fundamentadas, para evitar justamente conflitos judiciais e regulatórios. Legal. E como a legislação brasileira trata a responsabilidade civil em casos de atrasos, danos ou mesmo acidentes no porto? De maneira geral, a nossa legislação brasileira estabelece que a responsabilidade civil ela é apurada a partir da conduta do agente, daquele que eventualmente causou aquele acidente, atraso ou dano, do nexo de causalidade, né, da relação entre a ação dele e aquele dano em si. Num cenário de aumento de movimentação de cargas, isso por si só não vai trazer diferença na questão da responsabilização civil. Certo. O que vai trazer consequência? Uma eventual saturação absoluta do nosso porto. Se o nosso porto chegar no momento de saturação, essa circunstância eventualmente pode diminuir a responsabilidade. Então, se eu tiver uma limitação estrutural em que um armador, por exemplo, não consiga atracar o seu navio no porto e houver uma demanda reclamando por um eventual atraso, em tese ele pode trazer esse argumento como um excludente de responsabilidade. Não houve atraso, não houve cumprimento da janela ou da previsão por uma incapacidade do porto em absorver o meu navio. Não é o caso, tá? Nós tivemos muitos gargalos aí no ano anterior, 2024, 2025, houve dificuldade, às vezes, porventura, de depositar um contêiner em um terminal, mas não é uma coisa assim que há um caos logístico propriamente dito. Há sim dificuldades, mas nada que justifique hoje se falar em saturação completa do porto. Pode melhorar. Tecon Santos 10 está aí para mostrar, né, a necessidade, a possibilidade de nós aumentarmos a capacidade do porto. Agora, sobre a perspectiva do direito internacional marítimo, né, dos transportes, comércio exterior, que obrigações legais do Porto de Santos e as empresas que operam aqui têm frente aos parceiros comerciais lá estrangeiros, quando há recordes de movimentação de cargas aqui no porto? Tiago, a regra no comércio internacional é previsibilidade. Previsibilidade de custos, previsibilidade de prazos, previsibilidade de regras. Então, o que os atores que atuam aqui no Porto de Santos devem buscar é que seja cumprida a norma que existe e que se possa operar dentro de um ambiente de eficiência e previsibilidade. É isso que o mercado internacional espera e o Porto de Santos ele compete com outros portos por isso, por eficiência e previsibilidade. Maravilha. Agora, as autoridades portuárias do setor jurídico lidam com diversas questões de segurança, né, meio ambiente, compliance, diante de volumes cada vez maiores de carga. Como é que fica esse desafio?
esse desafio fica ainda maior, né? Pode parecer até contraintuitivo para alguns pensar que com o aumento do volume de cargas e com recordes sucessivos deve haver algum tipo de flexibilização dessas regras. Não, pelo contrário. Então, aumentando o volume de cargas, batendo recordes, nós precisamos reforçar os cuidados com a segurança da navegação, com o meio ambiente e com regras de compliance que as empresas devem cumprir, que os próprios órgãos públicos devem zelar pelo seu cumprimento. Maravilha. João Paulo Braun, quero agradecer Eu que demais a sua agradeço. participação aqui no Jornal Sempre um Litoral. prazer. Obrigado mais uma vez e peço desculpas pela Por falha favor, no começo por favor. da entrevista, Obrigado. tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A participação do advogado especialista em Direito Marítimo, João Paulo Braun, estará disponível em nosso canal no YouTube e semana que vem tem mais Cultura no Porto aqui no Jornal Litoral.